Salve fiel, salve nação corintiana, sábado com muita notícia quente do Corinthians. Separei para vocês as principais notícias do Timão desse final de semana. Tem toda a repercussão do protesto da Gaviões da Fiel no Parque São Jorge. Augusto Melo prometendo 4 reforços de peso na janela de transferência. Tem um novo CEO contratado que será anunciado na próxima semana. Tem o Corinthians no mercado da bola atrás de um goleiro e também atrás de um novo técnico, porque vocês sabem que amanhã tem Atlético Paranaense e Corinthians. E se o Corinthians tropeçar amanhã, provavelmente o Antônio Oliveira será demitido. E quem será que deve substituir o Tonhão da Fiel, hein? Tem algum nome na mente de vocês? Deixa aqui abaixo nos comentários, sugira um novo treinador para o Timão, tá bom, fiel? Tem tudo sobre a partida de amanhã, com mudanças na escalação, Mateuzinho de fora, Léo Maná de titular, hein? Boa notícia, hein, fiel? Essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir ao Nicola e o Cereto atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians desse final de semana. Tem muita coisa importante, fiel. Dá só uma olhada. Com muitas promessas de Augusto Melo, o presidente do Corinthians foi bastante ameaçado por torcedores alvinegros da Gaviões da Fiel que foram ao Parque São Jorge. Tem uma série de cantos, xingamentos. Depois de conversar com líderes da organizada numa sala fechada, ele discursou para todos os demais torcedores e fez muitas, mas muitas promessas. Ele afirmou, por exemplo, que um CEO já está contratado e será anunciado na próxima semana. Assegurou que 4 grandes reforços chegam na metade do ano para tentar melhorar o time e tirar o Timão da zona do rebaixamento. Para completar, ele pediu a ajuda da torcida com as seguintes frases, dá uma olhada, abre aspas. Não querem deixar a gente arrumar o Corinthians, porque eles querem o poder, está se referindo ao pessoal da oposição. A não ser que vocês da torcida queiram que eles voltem, e pode ter certeza, se a gente não arrumar isso aqui, eles voltam e vendem o Corinthians, disse Augusto Melo, se referindo à possibilidade de o Timão se transformar numa SAF. O que aqui me parece uma ameaça, para mim seria a salvação do Corinthians. Tenho certeza que o Corinthians, muito bem administrado e de forma profissional, seria um dos times mais competitivos da América do Sul. Só para completar, notícia importante. O GE contou que a Polícia Civil de São Paulo identificou novas empresas de fachada que tiveram relações financeiras com a Nelway. Só para contextualizar, a Nelway é aquela empresa de fachada criada para receber a grana do Alex Cassundé. O Corinthians tinha um acordo com a VaideBet e pagava por esse acordo, pela intermediação do negócio, 25 milhões e 200 mil reais ao Alex Cassundé, que foi apontado pelo Corinthians como um intermediário do acordo. As investigações da polícia constataram que uma grana que o Corinthians pagou, 1 milhão e 400 mil em 2 parcelas, para o Alex Cassundé foi repassada, ou parte dessa grana foi repassada para a Nelway, que é uma empresa de fachada, uma empresa laranja, cuja dona nem sabia da existência dessa empresa e nunca recebeu 1 milhão de reais como caiu na conta da Nelway. A Polícia Civil de São Paulo descobriu que outras 3 empresas, também de fachada, também de laranjas, fizeram operações financeiras com a Nelway. São elas a Carvalho Distribuidora, a ACJ Platform Comércios e também a Tabs Gestão e Serviços. Essas três empresas estão no relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Inclusive, o doutor Tiago, que é o responsável por essa investigação, já intimou as pessoas que tenham operado financeiramente essas empresas para prestarem depoimentos. A coisa só piora a cada dia. Líderes da Gaviões da Fiel, a principal organizada do clube, convocaram uma manifestação que vai ganhando bastante apelo e apoio. Um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, já eram centenas de pessoas na porta do Parque São Jorge. Os líderes da Gaviões foram convidados para conversar com Augusto Melo. Entre outros temas, o principal, a comissão paga a VaideBet. Os líderes da Gaviões também querem saber a respeito do momento do time na zona do rebaixamento, sobre a chance de Antônio Oliveira ser demitido. Informação que eu tenho é de que ele fica pelo menos até domingo, mas em caso de tropeço contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, será dispensado. O Corinthians, inclusive, já iniciou a busca por outros treinadores. Outro tema dessa reunião, reforços.
O Augusto havia prometido algumas semanas atrás para os mesmos torcedores que contrataria pelo menos 4 grandes jogadores. Há a necessidade de melhorar o time. Só para completar, importante dizer que o Timão vive fase ruim dentro e fora de campo e há um movimento cada vez maior de opositores no Corinthians pedindo o impeachment do presidente Augusto Melo. Ah, só uma curiosidade, torcedores do Corinthians, da Gaviões, cantavam do lado de fora do Parque São Jorge. Alô, Augusto, vai se... arruma essa cagada ou eu vou pegar você. Uma clara ameaça ao presidente corintiano. Quero saber o que você pensa sobre tudo que eu contei. Para falar sobre o Corinthians, que já está em busca de um novo técnico. Mas, Nicola, o Antônio Oliveira foi demitido? Não. O Corinthians decidiu bancar a permanência do treinador português até a partida de domingo contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. E há uma justificativa por trás dessa manutenção. O Corinthians demitiu nos últimos dias o Zidanilo, que era o técnico do Sub-20. Se decidisse mandar embora o Antônio Oliveira, nem teria quem colocar para comandar o time no confronto complicado contra o Atlético Paranaense. O Rafael, que é o técnico do Sub-17, deve ser promovido ao time Sub-20. Seria muita exigência para ele substituí-lo ou fazê-lo subir do Sub-17 para o profissional de uma vez só. Mas, desde essa quinta-feira, Augusto Melo e demais dirigentes do Corinthians já têm ouvido uma série de sugestões. Empresários brasileiros e do exterior entraram em contato sugerindo uma série de nomes. Não há um consenso, não há um nome escolhido. E o Antônio Oliveira vai precisar vencer ou pelo menos empatar jogando bem contra o Atlético Paranaense para escapar da demissão no próximo domingo. A ideia da diretoria corintiana era já ter um nome escolhido antes de dispensar o Antônio Oliveira. Por falar em dispensa, a multa do técnico português gera na casa dos 2 milhões de reais. Corinthians que está se acostumando a pagar multas, né? Naquele processo de transição entre o Mano saindo e o Antônio Oliveira chegando, foram 13 milhões de reais, 12 milhões de multa para o Mano, mais 1 milhão de reais de multa paga ao Cuiabá pela quebra do contrato com o Antônio Oliveira. Só para arrematar sobre o Corinthians, tem muitas coisas importantes ainda. Pedro Raul pode não jogar contra o Atlético Paranaense, mesmo com a suspensão de Yuri Alberto e com a convocação do Romero pela seleção paraguaia. É que se o Pedro Raul entrar em campo, ele completa o 7º jogo no Campeonato Brasileiro, o que o impediria de atuar por outro clube brasileiro, e o Timão não pretende ficar com o centroavante que custa 700 mil reais por mês. Bora falar agora sobre a bomba que eu prometi no início do vídeo. Recebi uma troca de mensagens via WhatsApp de Alex Cassundé, o intermediário da negociação entre Corinthians e Vaidebet. O Alex Cassundé se comunica com um dirigente corintiano, que eu vou preservar o nome enquanto termino de fazer as investigações. Mas essa troca de mensagens é super impactante. Nele é possível perceber o Alex perguntando em que conta manda o dinheiro que recebeu do Corinthians pela comissão. O Timão fez 2 depósitos de 700 mil, totalizando 1.400.000. Essa pessoa do Corinthians, que eu ainda não vou divulgar enquanto eu termino essas apurações, indica a Nelway Soluções Integradas, que é aquela empresa laranja que foi descoberta pelo blog do Juca. A pessoa do Corinthians indica a Nelway, cita o banco, a agência, a conta e o CNPJ, e completa escrevendo "manda nessa". O Alex responde que colocou para programar esse depósito de 580 mil reais para as 17 horas, ele inclusive manda o comprovante do depósito, ao qual também tive acesso. A conversa é encerrada pelo Alex com as seguintes mensagens: "Valeu, chefe, tem muita coisa ainda, RS. Prometo ficar de olho a todos os novos episódios dessa história. Essa troca de mensagens já está nas mãos da polícia, que está investigando, assim como do Ministério Público. É provável, é natural, é de se esperar que muito em breve tenhamos notícias super importantes em relação ao pagamento dessa comissão, que gerou a quebra de um contrato de 370 milhões de reais entre Corinthians e Vaidebet. O Corinthians que contratou um CEO, um chefe para mandar em tudo, o chefe para mandar em tudo. Vai mandar, chega com todos os poderes para mandar, para dirigir o Corinthians como se fosse uma empresa. O CEO é o Fred Luz, que foi contratado, ex-profissional do Flamengo. Quem trouxe a primeira essa informação foi o Marco Belo. O executivo Fred Luz foi contratado como CEO do Corinthians.
Informação, portanto, do Marco Belo. E o acordo avançou na última sexta-feira, após a reunião entre o Fred Luz e o Fabinho Soldado, atual executivo de futebol do Timão. Fred Luz trabalhou de CEO do Flamengo entre os anos de 2014 e 2018, período em que o clube carioca foi presidido por Eduardo Bandeira de Melo, um dos responsáveis por equilibrar a dívida superior a mais de 800 milhões de reais na época. Caso o negócio seja de fato concretizado, né, o Corinthians terá outro ex-Flamengo na gestão e até mesmo na comissão técnica. Além do Fred Luz, do Fabinho Soldado, o Corinthians está contratando o Renan Bloise, ex-chefe do scout do Clube Carioca. É o favorito para substituir o Thiago Gasparino no Centro de Inteligência, o Cifute. A chegada de um CEO foi prometida pelo Augusto Melo nas reuniões que ele teve com a Gaviões da Fiel e também com a Camisa 12, conforme revelaram as duas principais torcidas organizadas do Corinthians. O Augusto Melo chegou a convidar o Marcelo Paz para o cargo, mas o dirigente preferiu seguir trabalhando no Fortaleza, clube onde ele foi presidente antes de se tornar CEO. A contratação de um CEO na diretoria corintiana foi indicação da Ernest Young, empresa contratada pelo Augusto Melo para realizar uma auditoria independente no clube. Na época, o nome do Alexandre Leitão, do Atlético Paranaense, foi indicado, mas o Corinthians acaba, portanto, por contratar o Fred Luz. É sinal de profissionalismo do Esporte Clube Corinthians Paulista. É um passo à frente em direção ao profissionalismo do Corinthians. Essa é uma boa notícia para o Corinthians, para o Esporte Clube Corinthians Paulista. E por falar em reunião do Augusto Melo com a torcida organizada, ontem teve reunião do Augusto Melo com a Gaviões da Fiel, na quinta-feira teve reunião do Augusto Melo com a Camisa 12, foram 2 dias aí de reuniões com a torcida. A torcida, o Augusto Melo disse mais uma vez, na reunião com a torcida organizada, ele prometeu a chegada de 4 reforços. Torcedores fizeram protesto e o presidente prometeu a chegada de 4 reforços. Disse, inclusive, que que estava lá para dar cara a tapa, né? Que o Corinthians estava destruído, infelizmente, mas que ele estava lá para dar satisfação e que na janela de transferências ele prometia a contratação de 4 reforços. Vem 4 jogadores para jogar. Já tem 4 propostas. São para chegar, vestir a camisa e jogar, disse o mandatário corintiano. Mas acontece o seguinte, né? Quem são os 4 reforços? Porque o Corinthians já tomou um chapéu. Um deles seria o Wallace, da Udinese da Itália. O Wallace está indo para o Cruzeiro. O Alexandre Matos foi mais rápido que o Corinthians. O Corinthians chegou a abrir negociação com o Wallace, chegou a conversar com o Wallace, mas o Alexandre Matos foi para a Itália, conversou diretamente com a Udinese, conversou diretamente com o Wallace e fechou o negócio. Com isso, o Wallace vai para o Cruzeiro. Com isso, o Corinthians perdeu um jogador. Perdeu mais um jogador na parada, né? Quem são os outros jogadores? Bom, os nomes comentados nos bastidores são do Hernani, mas o Hernani, o negócio está enroscado com o Parma da Itália. Entre o Corinthians e o Hernani, a informação é que o negócio está adiantado, só que o negócio está enroscado com o Parma da Itália. O Parma da Itália que não está aceitando negociar com o Corinthians. O Lucas Evangelista é outro nome, o do Bragantino, Red Bull Bragantino, que interessa ao Corinthians. O Corinthians já teria feito uma proposta para o Lucas Evangelista, ele mesmo admitiu que houve uma sondagem, e também o Eric Pulga. O Eric Pulga, atacante do Ceará. Atacante do Ceará interessa ao Corinthians. O Corinthians já fez uma proposta ao Ceará pelo atacante Eric Pulga. 3 milhões de dólares, o Ceará quer 4 milhões de dólares. O Hugo Souza, goleiro do Flamengo, também interessa ao Corinthians. O Hugo Souza é um jogador que estava no Chaves de Portugal, disputou a Série A pelo Chaves de Portugal, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Português, mas foi muito bem, individualmente foi muito bem, né? O time foi muito mal, ele foi muito bem. E o Corinthians se interessa pela contratação do Hugo Souza, porque está precisando de mais um goleiro. Está precisando de mais um goleiro porque o Carlos Miguel vai embora.
Inclusive, o Carlos Miguel não deve jogar contra o Atlético Paranaense. A informação é que ele não viajou para Curitiba, não vai jogar contra o Atlético Paranaense. Com isso, o Matheus Donelli, mais uma vez, vai ser o goleiro do Corinthians. O Corinthians terá outras novidades para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Na lateral direita, a novidade é o Léo Maná. Léo Maná aparece como novidade na lateral direita do Corinthians. É isso. Léo Maná do time da Copinha, né, do time Sub-20, vai jogar na lateral direita do Corinthians, no lugar do Mateuzinho. Outra novidade, o Caetano entrando na zaga no lugar do Gustavo Henrique. Caetano deve ser a novidade no lugar do Gustavo Henrique. No ataque, o Mosquito deve entrar no lugar do Igor Coronado. E o Pedro Raul no lugar do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto está suspenso. Agora, se o Pedro Raul jogar no lugar do Yuri Alberto, o Pedro Raul não poderá mais ser negociado, porque vai completar 7 jogos com a camisa do Corinthians. Lembrando que o Grêmio tem interesse no Pedro Raul, o Fortaleza tem interesse no Pedro Raul, o Bahia tem interesse no Pedro Raul. Se ele negociar, se o Pedro Raul for jogar amanhã, jogar domingo contra o Atlético Paranaense, ele não poderá jogar, não poderá ser negociado, porque ele vai completar 7 jogos com a camisa do Corinthians. Vou colocar o campinho com a provável escalação do Corinthians para pegar a equipe do Atlético Paranaense. O Donelli, Matheus Donelli, então Carlos Miguel nem viajou, esta é a informação, que o Carlos Miguel nem viajou. Léo Maná, o Kaká, o Caetano e o Hugo, o Ranielli, o Breno Bidon e o Garro, o Mosquito, o Pedro Raul e o Wesley. Este é o time do Corinthians para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O técnico Antônio Oliveira muito pressionado. Se não vencer a equipe do Atlético Paranaense, o Antônio Oliveira vai ser demitido. Essa é que é a verdade. Se não vencer o Atlético Paranaense, o Antônio Oliveira vai ser demitido e ele já sabe disso. Então ele entra muito pressionado no jogo em Curitiba. É vencer ou vencer o Atlético Paranaense no jogo lá em Curitiba, no estádio da Arena da Baixada, na Liga Arena. Né? É vencer ou vencer esta partida. Se perder o jogo, já era. Aí o Antônio Oliveira será demitido e vai ser trabalho aí para os executivos. O Corinthians, que agora é comandado por executivos, né? Para os executivos do Corinthians mudarem o futebol do Corinthians e trazerem um novo técnico para a equipe corintiana. E continuando falando muito aqui do Timão, Fiel, o Corinthians tem um jogo decisivo amanhã, tão quão importante também para o Antônio Oliveira, que com certeza com um tropeço deve ser sim demitido do Corinthians. E com os resultados que estão acontecendo aí na rodada, o Corinthians está nesse exato momento na 19ª posição, penúltimo colocado. Se tropeçar amanhã e o Fluminense ganhar ou empatar a sua partida, dependendo, Corinthians pode acabar na última posição, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A situação é muito, muito preocupante do Corinthians, principalmente pelo que a equipe vem demonstrando dentro de campo, né? Sem força coletiva alguma, vivendo apenas de lampejos de alguns jogadores, Igor Coronado, Wesley, que não está numa grande fase, não vem jogando bem. Estamos sem o Yuri Alberto amanhã. Pedro Raul, será que joga? Há boatos que a diretoria do Corinthians quer segurar o Pedro Raul para ele ser negociado, porque se ele entrar em campo, vai atingir aí os 7 jogos e não poderá jogar por outra equipe do Campeonato Brasileiro. Mas dá só uma olhada, Fiel. Olha como que a situação do Corinthians é preocupante amanhã, né? E muitos torcedores do Corinthians nas redes sociais vem apontando aí alguns técnicos para caso aí aconteça um tropeço do Corinthians e o Antônio Oliveira seja demitido. Nomes como Pedro Martins, Martim Anselmi, Sampaoli e até o Fernando Diniz, que está numa crise tremenda lá no Fluminense, estão sendo aí especulados do Corinthians. É de certo que a diretoria já está procurando um novo treinador no mercado da bola. Tem fontes
trazidas aí do Parque São Jorge dão conta que o Corinthians só não demitiu o Antônio Oliveira ainda porque não tem um outro técnico para comandar a equipe. Então o Corinthians está monitorando se o mercado atrás de um técnico. O Antônio Oliveira depende de um bom jogo amanhã e o resultado bom, né? Uma vitória ou um empate jogando bem, porque se for uma derrota ou um empate com a mesma mesmice, provavelmente o Antônio Oliveira deve ser demitido depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Hein? E quem será que deve treinar o Timão? Algum desses aqui te agrada, fiel? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião nos comentários de quem você gostaria de ver aí, caso o Antônio Oliveira seja demitido nesse domingo. Mas a situação do Corinthians é muito preocupante. Muito preocupante mesmo, fiel. Vamos torcer para amanhã o Corinthians conseguir um resultado bom, ou eu acho difícil, muito difícil. O Cuca, né? Do jeito que ele saiu do Corinthians, ele não vai querer perder esse jogo pro Corinthians, né? Tem isso também, tem esse fator também. Deixa a sua opinião aqui embaixo, tudo que você viu aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bom resto de final de semana, bom domingo, tá bom? Deus abençoe cada um. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!